Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal O Mundo da Ciência e continuando nossa série de relatividade restrita, hoje vamos falar da primeira consequência da relatividade especial, que é a dilatação no tempo. Vimos que na relatividade restrita, quando as velocidades são muito altas, quando um referencial se movimenta numa velocidade próxima da luz, o tempo ele não é absoluto como na mecânica clássica, o tempo ele é relativo e calculamos isso através da transformada de Lorentz. Porém, o que acontece quando há um deslocamento temporal? O que acontece quando há um período de tempo e não um ponto específico no tempo? O que acontece quando há um ΔT? E nesse vídeo vamos ver que há uma dilatação no tempo. Vamos supor um trem. Aqui está o teto do trem e aqui o chão do trem. Vamos supor que em um dado momento, aqui do chão é disparado um laser em direção ao teto. Vamos supor que aqui no teto haja um espelho. Para o observador que está no interior do trem, como a trajetória da luz é retilínea, ele vai ver o laser refletir e voltar para o chão de forma retilínea. E vamos supor que a altura do trem seja uma distância d. Então, nesse trajeto de ir e voltar, o laser caminhou uma distância 2d, certo? Para um observador que está no interior do trem, o período de tempo que leva para o laser ir e voltar, que eu vou chamar de ΔT0, é igual à distância total percorrida pelo laser sobre a velocidade do laser, que é a velocidade da luz. Esse tempo ΔT0 eu vou chamar de tempo próprio, que é o tempo medido para o observador que está dentro do trem em movimento. Então, falamos agora sobre uma pessoa que está no interior do trem. Eu vou chamar essa pessoa que está no interior do trem de referencial S0. Para essa pessoa, o trem não se movimenta. O trem não tem uma velocidade relativa em relação a essa pessoa. Para ela, o trem está parado. Agora vamos observar o que acontece para uma pessoa, para um observador no exterior do trem. Para ele, o trem está em movimento e com uma velocidade u. E vamos supor que essa velocidade é suficientemente perto da velocidade da luz. Então aqui nós temos o trem visto de fora. Aqui nós temos vou colocar em azul aqui para ficar igual. Temos o teto do trem e o chão do trem. Em um dado momento, o laser é acionado. E como o trem está em movimento, o observador externo vai ver a trajetória do laser como se fosse um triângulo. Então ele sai daqui, bate no teto e retorna para o chão. Vamos supor que essa distância na diagonal aqui tem valor L. Então essa distância na vertical é d e essa distância aqui de meia trajetória eu vou chamar de meio de u ΔT. E podemos utilizar aí essa distância aqui que o laser percorre, eu chamei de L. Podemos utilizar o teorema de Pitágoras, onde L ao quadrado é igual a meio de u ΔT ao quadrado mais d ao quadrado. Isso vai ser igual a meio de u ΔT ao quadrado mais meio de c ΔT0 ao quadrado. Porque lembrando que ΔT0 é igual a 2D sobre
C. Então, D é igual a meio de ΔT0 vezes C, certo? Isso daqui é esse termo aqui. E uma outra relação diz que ΔT é igual a 2L sobre C. Então, podemos afirmar que L é igual a meio de ΔT vezes C. E podemos jogar isso aqui também no lugar de L. Então, vai ficar L ao quadrado agora vira meio de ΔT vezes C. Tudo isso ao quadrado é igual a meio de U vezes ΔT, tudo ao quadrado, mais meio de ΔT 0 vezes C ao quadrado. Podemos jogar essa constante meio fora, porque ela aparece em todos os termos, podemos desconsiderar ela, e podemos passar esse termo subtraindo para o lado esquerdo. Então fica, já colocando tudo ao quadrado, ΔT ao quadrado, vou colocar aqui C ao quadrado, ΔT ao quadrado, menos U ao quadrado, ΔT ao quadrado, é igual a C ao quadrado, ΔT 0 ao quadrado. Podemos colocar o ΔT ao quadrado em evidência, ficando então ΔT ao quadrado, C ao quadrado menos U ao quadrado, igual a C ao quadrado, ΔT 0 ao quadrado. Podemos dividir ambos os lados por C ao quadrado, então vai ficar ΔT ao quadrado, C ao quadrado menos U ao quadrado sobre C quadrado, igual a ΔT 0 ao quadrado. E esse termo aqui é como se fosse um MMC. Então, eu posso colocar o C ao quadrado dividindo os dois termos. Fica C ao quadrado sobre C quadrado menos U ao quadrado sobre C quadrado. Então, fica que ΔT ao quadrado vezes C ao quadrado sobre C ao quadrado é 1. 1 menos U quadrado sobre C quadrado. Isso igual a ΔT 0 ao quadrado. Agora eu posso tomar a raiz quadrada de ambos os lados. E resulta, vou colocar aqui em cima, que ΔT 0 é igual a ΔT vezes raiz de 1 menos U quadrado sobre C quadrado. Posso passar isso aqui dividindo para o outro lado, fica que ΔT é igual a ΔT 0 sobre raiz de 1 menos U quadrado C quadrado. Só que isso aqui é como se fosse um gama. Aqui é como se tivesse o 1 multiplicando e tem o denominador do gama. Então, eu posso colocar que isso daqui é igual a gama ΔT 0. Então, depois dessa longa conta, chegamos ao resultado final. A variação de tempo para uma pessoa que está fora do trem, para um observador externo, é igual ao fator de Lorentz, gama, vezes a variação de tempo para a pessoa que está no interior do trem, ΔT 0. Sabemos que esse termo é menor do que 1, pois U sempre é menor do que C. Então, esse termo é menor do que 1. 1 menos algo menor do que 1 vai resultar em algo menor do que 1.
Qualquer coisa dividido por um número menor do que 1 vai dar maior do que 1. Então, gama sempre é maior do que 1. E utilizando essa relação, podemos verificar que ΔT é sempre maior do que o ΔT0. Então, o tempo para um observador externo ao trem vai ser maior do que o tempo para um observador que está no trem, que está dentro do trem. Isso é o que chamamos de dilatação do tempo. O tempo no interior do trem, para o observador no interior do trem, passa mais devagar em relação ao tempo fora do trem. E se tomarmos a situação absurda de que a velocidade do trem U tende à velocidade da luz, chegamos à seguinte conclusão, que U ao quadrado sobre C ao quadrado vai ficar cada vez mais próximo de 1, porque U tende a C, e C sobre C é 1. Então isso aqui tende a 1. 1 menos algo que tende a 1 vai tender a 0. E quando a gente tomar o limite que U tende a C, o gama ele vai tender ao infinito. Então nós temos que, quando a velocidade é absurdamente alta, que tende à velocidade da luz, o tempo ele tende ao infinito. Então é como se o tempo parasse para o observador que está no interior do trem. Quando a velocidade do trem chega na velocidade da luz, o tempo para o observador que está no interior do trem, ele para, ele é igual a 0. E de fato, se pegarmos o fator de Lorentz, gama, e colocar ele em função do quociente U sobre C, vemos que quando esse quociente chega ao valor 1, ou seja, quando a velocidade U é igual à velocidade da luz, a função gama ela explode para o infinito, ou seja, há uma assíntota vertical no valor 1. Então agora vamos fazer um exemplo prático dessa consequência. Vamos supor dois gêmeos. Um gêmeo fica na Terra enquanto o outro gêmeo embarca numa espaçonave que irá viajar a 0,98 vezes c, ou seja, 98% da velocidade da luz. E esse gêmeo que está na espaçonave viaja durante uma semana, ou seja, 604.800 segundos. Eu quero saber quanto tempo se passou na Terra, quanto tempo se passou para o irmão que ficou na Terra. A primeira parte da resolução, como sempre, é encontrar o fator de Lorentz, o gama. Bom, para não perder tempo e como todo mundo já sabe a formulinha do gama, eu já calculei aqui. E o gama deu aproximadamente 5. Então é só jogar agora na fórmula da dilatação do tempo. O ΔT é igual a 5 vezes 604.800, o que vai dar 3.024.000. Convertendo esse resultado para dias, o ΔT é igual a 35 dias. Ou seja, para o irmão que estava na espaçonave, passou apenas uma semana. Mas para o irmão que ficou na Terra, se passaram 35 dias. Ou seja, mais do que um mês. Essa é a dilatação do tempo. Na parte 2 desse vídeo, vamos montar um programa em Python para calcular a dilatação do tempo. E no próximo vídeo vamos ver a segunda consequência da relatividade restrita, que é a contração da distância. Falou e até o próximo vídeo.